Ó, a PEC da segurança pública, que já está há um tempo que está rodando e não sai, não consegue ser votada. Por quê? Porque os governadores bolsonaristas dos estados do Sul e do Sudeste são contra. E por que eles são contra? Porque eles alegam perda de autonomia. Porque o governo federal só vai colaborar sob certas circunstâncias, óbvio, né? O governador do Rio de Janeiro diz que PEC da segurança está longe da realidade. Né? Ele criticou várias vezes a PEC da segurança pública. Ele é contra. E a principal medida da PEC da segurança pública é a integração entre estados e o governo federal. A principal medida é justamente integrar todo mundo, fazer ações conjuntas. Por quê? Porque é assim que você trabalha a segurança pública, com integração, com inteligência. Porque se você tiver integração, o governo do estado vai ter acesso aos dados da inteligência federal. E aí a gente teve recentemente uma operação muito bem sucedida da Polícia Federal que não precisou dar um tiro. E prendeu um montão de gente, e fez mais do que isso. Apreendeu fortunas, né? Não vamos esquecer. Então agora, o secretário do Rio cita estado de guerra e afirma que é impossível combater o crime organizado sozinho. Então agora, depois de dizer que é contra a integração, porque quando você é contra a PEC da segurança, você é contra a integração, porque é o que está lá, a integração, né? Depois de você não querer integrar, agora você fala, ai meu Deus, não damos conta. E joga nas costas do governo federal, só que dessa vez não colou. Quer dizer, não colou para a gente, está aqui, né? Não colou para você que está aqui comigo, mas muitas vezes essa história cola lá na nossa tia, no nosso tio, no nosso cunhado, né? No cara que trabalha com a gente, no nosso colega de escola que também está lá na bolha, né? Porque é como eu te mostrei daqui. Se você pegar só as manchetes que foram publicadas hoje, você viu o tanto que elas são capciosas. O tanto que elas ajudam nesse discurso do Cláudio Castro de que ele pediu ajuda e o governo Lula negou. E aí o governo Lula teve que publicar a lista de toda a ajuda que o governo federal deu para o governo do estado do Rio de Janeiro, só na segurança pública, para o governador vir, eu não tive intenção de ofender o presidente Lula. Vai mentir para os presos, Cláudio Castro. Tenha santa paciência, admita sua, como agora você está admitindo publicamente, se você quer uma solução, se você quer realmente ajuda, então você peça uma intervenção na segurança pública do seu estado para poder tentar dar uma solução para o estado do Rio de Janeiro. E olha, vamos falar a verdade, é uma excelente oportunidade para o governo brasileiro que está dizendo que tem um bom plano para a segurança pública, implantar esse plano no que diz respeito a medidas específicas para a realidade do Rio de Janeiro. Né? É uma excelente oportunidade do Lula dar fazer mais um gol, porque na economia tem feito muitos gols, mas agora na segurança pública, por quê? Porque hoje, segundo as pesquisas, a segurança pública é a área do governo mais preocupante para o cidadão brasileiro, mais do que a economia. Então, é uma oportunidade do Lula mostrar que tem a solução para uma situação como a do Rio de Janeiro. Né? E se o Cláudio Castro, além dessa admissão que ele fez publicamente diante da imprensa, ele botar no papel essa admissão e fazer o pedido, que é o que está previsto na Constituição Federal. Caso contrário, não vai ter para ele, não vai ter tanque de guerra. Tanque de guerra não é Corsinha, não é Celtinha, não é nem Renegade, entendeu? Enfim. Essa é um artigo de opinião do Reinaldo Azevedo, Rio, farsa reaça, empilhar corpos, pedir lei antiterror e culpar os outros. É isso, assim. Se eu tivesse que resumir isso, tudo que eu estou falando para você, numa frase média, não é curta, mas média, era isso aí. Por quê? Porque essa é a lógica de combate à violência da extrema-direita,
que é a tal da farsa reaspa. Entrar matando geral e aí vale tudo. Aí você mata bandido, você mata inocente, você mata trabalhador que você confunde com bandido, você mata o trabalhador porque ele era vizinho do bandido, mata de tudo, tá? Não mata só bandido. Pede lei antiterror, estão discutindo isso no Congresso Nacional. Qual que é a ideia? Não, vamos fazer uma lei admitindo que essas facções criminosas são terroristas. Como se isso fosse terrorismo. Isso não é terrorismo, isso é crime organizado, é totalmente diferente. Mas por que eles querem aplicar uma lei antiterrorismo? Porque se reconhecer que o Comando Vermelho é terrorista, significa reconhecer que em cima do morro do Rio de Janeiro tem uma organização terrorista. E isso dá autorização para o Donald Trump mandar militares lá dos Estados Unidos fazer uma intervenção terrestre aqui no Brasil, segundo a lei deles. E qual a capacidade que a gente tem de reação, nós brasileiros, diante de uma intenção do Donald Trump de fazer uma incursão militar aqui no Brasil? Nenhuma. Nós não temos bala na agulha para trocar tiro com os Estados Unidos 3 horas. Tá? Não temos. E aí, mas assim, se admitir que você tem organizações terroristas dentro do seu país, você está dando uma autorização tácita para os Estados Unidos interferirem aqui dentro. E essas organizações não são terroristas. Terrorismo é outra coisa. A organização criminosa, no caso específico do PCC, que é aqui de São Paulo, ele é uma máfia. E no caso do Comando Vermelho, é uma organização criminosa. O PCC já cresceu tanto, já está em tantos ramos da economia formal, já não está mais só no crime. Quer dizer, ele comete crime na economia formal, mas está atuando em negócios de fachada, negócios assim, aparentemente legalizados, né? Como postos de gasolina, como empresas de transporte de ônibus, e está atuando nessas áreas, conquistando contratos públicos, em licitações. PCC, isso é máfia, é diferente de organização terrorista, bem diferente. Mas enfim, e botar a culpa nos outros, né? E tirar das suas costas a culpa e jogar nas costas dos outros. É isso que eles gostam de fazer, segundo o Reinaldo Azevedo, com o qual eu concordo em gênero, número e grau. E outra matéria aqui, mais comum entre mulheres, home office é realidade para 14,7 milhões de brasileiros, indica o BGE. Sabe o que é isso, né? Mudança, tecnologia, meu amigo e minha amiga, tecnologia. Antigamente, muitas pessoas ficavam ou tão desempregadas, não tinham opção de trabalho, né? Muitas mulheres que cuidam de filho, que muitas vezes não tem creche, não tem onde deixar ou não querem deixar, né? Também não tinham opção de ter uma renda. E aí a pandemia, se tem uma coisa que ficou da pandemia e que é um benefício para a sociedade, foi a gente aprender a trabalhar em home office. A gente foi obrigado durante a pandemia e agora a gente sabe trabalhar em home office e 15 milhões, quase 15 milhões de brasileiros trabalham em home office, em diversas atividades, ó, da área de marketing, da área de gestão de dados, da área de gestão de tráfego pago, que é publicidade na internet, editor de vídeo, vendedores dos mais variados produtos que você puder imaginar. Gente que está ganhando a vida, trabalhando dentro de casa, com flexibilidade de horário, né? Não tem escala 6x1, não tem o chefe no cangote ali o tempo inteiro, nada disso. A Cláudia Oliveira, ela mandou essa mensagem para a gente. Ela era uma, quando ela entrou, ela tinha emprego, e ela foi ali, com um pé em cada canoa, porque ela tinha medo de largar a mão do emprego e dar tudo errado, né? Só que deu certo demais. E o trabalho que ela faz hoje, home office, paga em dólar, meu amigo, minha amiga. Ó, 3.134 dólares ela está faturando. Isso dá 16 mil reais por mês. Ela já até abriu mão do emprego, já não está mais no emprego, está só trabalhando home office, com muito mais tranquilidade. Se você quer saber como aprender essas oportunidades, que oportunidades são essas? Onde elas estão? O que eu preciso saber
para participar delas? É exatamente isso que você vai entender na Escola de Negócios Digitais. Clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, ó. É o primeiro link aqui de cima, né? Embaixo do vídeo. E você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson no WhatsApp. E o Clayson vai te liberar um treinamento de 3 aulas gratuitos. Você vai entender a dinâmica da coisa e vai ver se é para você. Porque, assim, obviamente pode não ser para você, né? Agora, é para mais de 100 mil pessoas, que é o número de pessoas que já passaram pela Escola de Negócios Digitais. 100 mil pessoas. Gente que está lá por quê? Porque quer aprender a trabalhar em alguma atividade home office e tem inúmeras lá que você pode aprender. Então isso pode mudar a sua vida, tá bom?